Oi, família. Casa dos artistas é o assunto desse vídeo. Quando uma novela termina, geralmente os artistas fazem outra novela, terminam, fazem outra e assim por diante, até que suas carreiras se encerrem, se aposentem. Quando isso ocorre, geralmente é dividido o grupo de atores e atrizes, os artistas. Aqueles que têm condições financeiras, terminam suas carreiras, se aposentam e vão para as suas próprias casas, vão para as suas próprias propriedades, apartamentos, fazendas, mas a aposentadoria aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Não é muito fácil de viver de modo luxuoso com o dinheiro de aposentado, nem aqui no Brasil e nem em alguns outros lugares. Para resolver essa situação, as emissoras de televisão aqui no Brasil faziam no passado, eu não sei como é hoje, a chamada Casa dos Artistas. Quando atores e atrizes terminavam suas novelas e também suas carreiras e não tinham grandes condições financeiras para manter seus luxos passados, esses atores e atrizes iam para a Casa dos Artistas. Parecia que era um grande abrigo para aposentados, artistas aposentados. E viviam razoavelmente bem, claro, sem mais aquele luxo do passado, aquele glamour. É evidente que muitos artistas bem mais sucedidos, bem mais vitoriosos em suas carreiras, conseguiam não ficar na casa dos artistas. Muitos deles conseguiam se aposentar e morar nas suas próprias residências, nas suas próprias casas, apartamentos, propriedades. Mas muitos, infelizmente, não conseguiam nem passar para a casa dos artistas, não eram aceitos devido a contratos e outros problemas, e também não tinham suas casas, seus apartamentos, suas propriedades para residir após o fim de suas carreiras. Então, muitos deles iam para a rua, ou morar com parentes, situações difíceis que o grande público brasileiro, no caso, não ficava sabendo o que acontecia com aquele artista quando saiu de cena. Ele não fez mais novela, mais filme, mais comerciais. O que ocorreu com Paula Arósio? O que ocorreu com aquele ator que fazia o Juca Pirama e também fazia o Victor Valentim, contracenando com Reginaldo Faria, que era o Jacques Leclerc, se não me engano, novela Tititi. O que ocorreu com eles? Francisco Coco. O que ocorreu com essas pessoas? Pois é, o grande público brasileiro acabava, no passado, não sabendo o que ocorria com eles. Só os mais devotos fãs acompanhavam de perto e sabiam o que ocorria e passavam adiante a informação dos fãs. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: essa foi uma introdução para falar a vocês que a vida não é uma história que você acaba com a vida após o término de um trabalho,
após o término de uma carreira. Não é assim. Os atores é um bom exemplo. As atrizes, um bom exemplo. Terminavam suas carreiras e acabava a história da vida? Não. Ou iam para a rua, ou iam para a casa de parentes, ou iam para a casa dos artistas, mas a história de vida não acaba. O que acabava era a novela, era a carreira, era o contrato. Isso acabava, mas não a história de vida. Então, alguém por aí, do tipo o chefe do mundo, juntamente com seus outros chefes de uma gangue mundialmente criminosa, ainda está pensando que a vida é uma história e que pode encerrar a vida quando bem quer. Porque esse chefe mundial, ele tem aliados também criminosos, tais como você, Jorjão, que também ajuda o poderoso chefão a tentar terminar com a história. Aqui em casa, por exemplo, Jorjão, tem um exemplo muito bom de o quanto você faz para terminar com a história. Recentemente, eu quis comprar presentes para minha mãe, presentes para minha irmã, uma cinta modeladora para minha irmã, tá um pouquinho gordinha, e uma atadura, uma atadura para os pés, para pressionar o joanete, aquele osso que fica pontiagudo nos pés de pessoas idosas. Então, você, Jorjão, não queria que eu acessasse as lojas, você não queria que eu reaquecesse o mercado. Família, vocês que estão tentando reaquecer o mercado, uma loja, uma confeitaria, uma padaria, vocês que estão tentando reaquecer o seu salão de beleza, vocês vão enfrentar esse problema. Já estão enfrentando esse problema. Os chefes do mundo, que chamam de Jorjão, não sei o nome dele, eu não sei o nome dela. Então, de modo genérico, não é José Serra, chamo de Jorjão. E o seu fiel amigo, Jorginho, sempre tem um. Pois é, família, os seus negócios, pequenos, médios ou grandes, não estão podendo ser reaquecidos porque os chefes querem acabar com a história e voltar lá para baixo, que é o local de origem deles. Aquela velha história que nos contaram que a gente nasce, cresce, vive e um dia, se a gente for bonzinho, vai para o céu. E se a gente for mal, vai para o inferno. Isso é mentira. Esses chefes, eles não vão um dia para o inferno ou não vão um dia para o céu. Os chefes vieram do inferno. A casa deles é o subsolo desse planeta, perto do magma terrestre, que foi, me disseram, invertido. O polo magnético, magma, aliás, com M, magma terrestre, magma, magnetismo. O polo magnético da Terra foi invertido. Queriam inverter também o polo geográfico, o norte, sul, leste e oeste. Parece que não conseguiram realizar outra vez essa loucura completamente fora de concepção.
Então, eles vêm do inferno. Não é que um dia eles vão para o céu, se fizer coisa boa, ou um dia vão para o inferno, queimar na boca do capeta. Não, eles são do inferno. Vem para cá, sobe, ao invés de download, eles fazem um upload às nossas custas e querem depois, quando dá errado para eles, Jorjão, querer acabar com a história, fabricando vírus da Covid ou estendendo com o vírus Omicron francês, o presidente da França, Macron, ele encomendou o vírus, ele disse para os seus ministros e compatriotas, ele disse, só esse vírus da Covid não vai ser o suficiente para acabarmos com a história e descermos todos. É melhor nós fazermos outro vírus mais forte. Digam que é uma variante mais forte do Covid. Podem colocar o meu nome, Macron? Não. O Micron, a letra O no início significa ômega, que é o fim. Tem a letra alfa, grega, que é o início. E tem a letra ômega, grega, que é o fim. O micron. Quer dizer, é o fim do microscópio, do microscópico povo da Terra. Eles são gigantes, são monstros. Então nós somos microscópicos. É só dar um fim na gente. O ômega, não é isso? Não. Lembrem, Davi, em tamanho físico, era baixinho, perto de Golias. Davi venceu Golias, porque Davi era grande, gigantesco, por dentro, aqui e aqui. É essa força que define um guerreiro. No caso, definiu o rei Davi. Sua descendência gerou Jesus. Com G. Jesus, meu Pai, o Eterno. A luz que brilha, mesmo invisível, nas trevas daquele dormitório gigantesco, no escuro, Jorjão e Jorginho, que vocês querem ir, terminando com a história. Vou ser mais rápido. Vocês não querem que eu compre outra máquina de lavar para não reaquecer o mercado, não dar continuidade, mas também não permitiu que eu consertasse essa que tenho com a empresa Marco Oeste. Afirmaram que a empresa Marco Oeste não faz mais consertos, só vende peças e que essa máquina não tem mais peças. Brastemp, uma máquina Brasil. Afirmaram que só tem peça para a China, Samsung e LG. Peças para chineses tem. Peças para os brasileiros não tem? Estou vendo que a história que vocês querem acabar é a nossa história. É a nossa história e não a história da China, não é? Jorjão, ou você deixa a Marco Oeste completar o serviço da Marco Oeste e consertar minha máquina, ou vai ter que deixar eu comprar outra máquina. Tenho dinheiro, tenho crédito, coisa que você desconhece. Ninguém vai crer em você, Jorjão, ou você, Jorginho, após terem compactuado com o vírus chinês da burrice roxa, vermelha e preta.
A história não tem fim. Não vão conseguir acabar com a vida. Simplesmente não. Este é o novo ciclo. Vocês não podem com isso. Vou tentar resolver o assunto. Tentarei comprar outra máquina. Tentarei falar com a Marco Oeste. Corrigir a minha anterior. Cara, fico impedindo que a história vá para frente. Um de vocês, Jorjão, bruxo, demônio, macumbeiro, satânico, estava aqui no pátio há milhões de tempos atrás. Quando comprei a máquina, ele viu eu conversando com a minha mãe. Eu dizia: mãe, que legal, a minha máquina novinha, Brastemp, não faz barulho. Não faz barulho. Só de todo mundo faz barulho. A minha não. É, filho, essa máquina é muito boa. Ela não faz barulho. Um de vocês, demônios, macumbeiros, bruxos satânicos, estava aqui no pátio, ouvindo, de frente à minha casa. Foi subindo e falou com outro bruxo, macumbeiro satânico. E disse isso. Aí, ele falou que só a nossa máquina que faz barulho, a dele não. E você, Jorginho, ficou todo queimado. A máquina dele não faz barulho não, né? A máquina dele não faz barulho? Ele vai ver só agora. Pronto. Agora a máquina dele vai fazer tanto barulho quanto a nossa. Jorginho, você assim, ó, quebrou minha máquina com a força do seu pensamento maligno, negro, bruxo, satânico. Só com a força do pensamento, mas isso foi quando minha máquina chegou aqui. Deve ter uns 25 anos, cara. De lá para cá, eu venho fazendo sucessivos concertos nessa máquina. E vocês, com a força da magia negra, pá! Quebraram a máquina. Só com a força do pensamento. Quebraram a minha máquina Brastemp, cara. Vou ser mais rápido. Ou você, Jorjão, deixa eu comprar uma nova máquina, ou você manda a Marco Oeste vir consertar essa. Tenho dinheiro, tenho crédito, coisa que você desconhece. Esse vídeo vou ter que editar. Agora há pouco, você, Jorjão, e os seus sumiram com metade desse vídeo quando falei magia negra. Pá! Metade do vídeo desapareceu. Estou regravando aqui agora. Cara, vai ter que deixar. Chamei a Marco Oeste para consertar. Era a assistência oficial da Brastemp aqui na Zona Oeste. Falaram dessa vez: não fazemos conserto mais, só vendemos peça, e essa peça da Brastemp não tem mais. Só tem peças para a China, a Samsung e LG, máquina de lava e seca. A máquina Brastemp, Brasil, não tem peça. Não tem peça para o Brasil, para a máquina do Brasil. Brasil só tem peça para a máquina chinesa de lavar roupa. Jorjão, tu não lembra, cara? Milhões de pessoas estão usando a minha máquina de lavar roupa para lavar as peles humanas, para que milhões de pessoas possam voltar à vida. As bruxas pegam as peles humanas
peles humanas, como se fossem roupas. Por isso, elas usam uma coincidência. Quando eu lavo uma roupa aqui, uma roupa, elas lá lavam uma pele humana. E por que elas fazem essa coincidência? Fácil, muito fácil. Porque eu sou o detentor da palavra esperma. Deus enviou essa palavra. Esperma. S-P-E-R-M. Sandy, Paula, Eliana, Roger, Master. Sandy Lea Lima, Paula Fernandes, Eliana, Michele Bezerra e Rogério Silva Santos. Master é Deus. Esperma. Vocês não irão conseguir vencer e nem fugir. Essa palavra veio para ficar. Não é só esporra, é esperma. O diabo de vocês não tem esperma. É uma cabra que virou bode. Vai necessariamente precisar do meu esperma. Ou agora, ou depois. Não vai dar para evitar. O chefe de vocês perdeu. Mas ainda não quer aceitar o fato. Não quer reaquecer o mercado, né, Jorjão? Para não continuar com a história. Querem só voltar para o inferno de onde vocês vieram. Vai ter que deixar. Dinheiro tenho. Crédito tenho. Nome limpo no mercado tenho. Mas vocês não deixam que a história continue. Acreditam que é uma história de filme. Começa aqui, termina aqui, pronto, acabou. Não. A história da vida é parecido com a casa dos artistas. Não tem fim. O que tem fim é a novela, é o filme, é o comercial. Mas os artistas não têm fim. Vão para casa dos parentes, casa deles próprios ou casa dos artistas. Ah, mas quando morrem tem fim? Não. Alma, espírito, volta. Todos nós voltamos à vida física, ou de um jeito ou de outro. Não há como evitar a vida, nem mesmo Jorjão cortando o pau da Elô Pinheiro para tentar acabar com o Natal Pinheiro de Natal, Jorjão. É muito burro, cara. Acaba com o Natal, acaba também com o Carnaval. Natal, nascimento de pessoas para o Carnaval. E acabar com a história, descer todo mundo para aquele grande dormitório escuro. Um dia vamos ter que voltar e vamos encontrar o quê? Uma história completamente arrasada por vocês? Diabos, demônios, bruxos, bruxas, seres satânicos, gigantes de burrice. O que vale é a força daqui e daqui. Vai ter que deixar ou eu comprar outra máquina ou permitir a Marco Oeste fazer o trabalho dela. Outra interrupção, não é, Jorjão? Hoje está demais. Qual é a data, Jorjão? Jorge Soros? Jorge Lucas? Lembre, Star Wars foi feito para mim. Superman foi feito para mim. Capitão William Buck Rogers foi feito para mim. Capitão América, Steve Rogers, foi feito para mim. 007, ator inicial, Roger Moore. Aquele filme, 007, feito para mim. Você parece não entender, chefe do mundo. Você perdeu, só não quer aceitar o fato. Casa dos Artistas. A história não tem fim. Foi o assunto desse vídeo.